E essa daqui é a última parte dessa série de 3 vídeos onde eu estou te mostrando todo o processo de mapeio para encontrar as regiões de negociações. Esse vídeo aqui é a cereja do bolo. Mas de nada vai adiantar você assistir esse terceiro vídeo aqui sem ter visto os 2 primeiros, onde eu faço toda a base de solidificação do processo de entrada. Eu vou compartilhar a tela aqui agora e vou dar uma recapitulada, lógico, mas de uma forma mais rápida aqui. É claro, se você quiser entender sobre esse processo de uma forma mais detalhada, você tem que assistir a parte 1, parte 2 e essa parte 3 aqui que você está saindo agora. Vamos lá? Vou compartilhar a tela aqui agora. Vamos brincar aqui agora de fazer análise do mercado. Esse vídeo aqui, cara, tem um poder muito grande, porque geralmente te cobra um absurdo para fazer isso, né? Para te ensinar a encontrar as regiões, é aqui que você tem que entrar, aqui que você tem que comprar, tem que vender. Então, esse vídeo aqui tem um poder muito grande. Deixa o like aí e se inscreve no canal se você não é inscrito. Vamos lá. O que a gente vem falando? No primeiro vídeo eu falei que a gente precisa primeiro definir um tempo gráfico para poder encontrar o ciclo de movimentação do preço. E esse tempo gráfico ele pode ser ou gráfico mensal ou gráfico semanal. Ali em algumas situações é o gráfico diário, mas não aconselho tanto. Qual que é a vantagem daqui? Escolhendo o gráfico mensal, você tem a possibilidade de fazer uma regressão de tempo gráfico até o gráfico diário aqui, né, encontrando confluências para poder executar os pontos de negociações. Mas escolhendo o gráfico semanal, você também pode encontrar essa confluência, só que você vai utilizar somente o tempo gráfico de regressão. Os tempos gráficos aqui é até o gráfico diário, tá? Os 3 tempos gráficos que a gente pode estar fazendo análise do preço. Quanto mais confluências a gente tiver, aí sim você tem mais clareza nos pontos de entrada. Mas eu vou te mostrar aqui todo o desenho de entrada. Aqui no S-PY, vou jogar no gráfico mensal, vou trabalhar com esse ciclo de movimentação aqui, que é o ciclo que eu já gosto de vir trabalhando com ele há um tempinho. Tá? O que eu faço? Como o preço não está dentro desse ciclo, eu vou fazer a projeção de ferramenta de Fibonacci aqui, fazer a expansão dele nível acima para poder encontrar essa região. Só que vamos ver essa certinha aqui. Aí tá. Para a gente poder encontrar esse movimento. Então aqui eu tenho um novo ciclo de movimentação do preço, eu tenho até um rompimento disso aqui. E essa movimentação do preço para trás aqui é super natural, tá? Eu não estou desesperado com ela. Só que a gente precisa se comportar das maneiras que o preço apresenta as possibilidades para a gente, né? Então aqui, o que acontece? Como o preço está aqui dentro, esse é o ciclo que eu vou trabalhar. Dentro desse canal aqui, eu tenho que encontrar os pontos de pivôs. Esses pontos de pivôs são os pontos que solidificam a minha base de entrada, né? Então vamos lá. Primeiro ponto de pivô aqui. Vou pegar minha calculadora. Vou trazer para cá, ó. 125.843 mais 151.912 dividir por 2, 138.878. Vamos por 138, 178, 878. 878. Então esse aqui é meu primeiro ponto de pivô. Você pode até mudar a linha para definir o que é ponto de pivô e o que é ciclo de movimentação do preço. E aí eu tenho o preço acima do ponto de pivô. Eu falei que em uma movimentação natural do preço, tá? Dentro desse ciclo aqui, essa linha de pivô ela é bem interessante porque ela me diz qual que é o tipo de força predominante dentro do ciclo. Então, o preço abaixo do ciclo aqui rompendo, eu tenho força vendedora, o preço rompendo para cima, voltando nessas extremidades, tá? Eu tenho força compradora aqui quando ele volta, e eu tenho força vendedora aqui quando ele volta também da resistência. Fechou? Então, só que o preço não está lá, né? Eu preciso encontrar os pontos de pivôs secundários, que eu justamente fazendo os cálculos dos pontos de pivôs. Tá? Vou pegar um 138.878 mais 151.912, dividir por 2, eu vou encontrar o meu primeiro ponto de pivô secundário, que vai ser o 145.395. Esse aqui é meu segundo ponto de pivô. Posso até mudar a cor dele aqui, porque os pontos de pivô secundários, a gente pode identificar eles de outra forma, se você quiser ou não, tá? Então, o que esse ponto de pivô está me indicando aqui? Olha só, vamos lá no gráfico semanal, vamos perceber que o preço, ó, o preço veio no movimento, pau, rompeu de novo aqui, né? Fez essa movimentação. Quando ele tem o rompimento, tem a confirmação aqui no gráfico semanal, eu tenho uma força compradora caracterizada, tá? Então, o que vai acontecer? As minhas primeiras negociações aqui são negociações de compra. Eu vou evitar qualquer tipo de situação de venda aqui nesse mercado.
Quando ele volta para dentro desse ciclo e rompe esse ponto de pivô, fechando aqui para baixo, ó, no gráfico semanal, tem uma caracterização de força vendedora. Só que esse movimento ele não aconteceu e está tudo bem, tá? O mercado ele é soberano. A gente tem que saber trabalhar com as possibilidades do preço. Então, o que está me indicando? Que para a próxima semana, né, já que eu estou gravando esse vídeo numa sexta-feira e o mercado acabou de fechar, a possibilidade de ter uma força compradora aqui, ela é interessante, tá? Então, já me dá esse entendimento do mercado. Para quando eu começo a voltar a pensar em força vendedora? Quando o mercado voltar aqui para baixo dessa região. Principalmente se ele começar a romper essas regiões aqui. Nesse ponto aqui, para eu pensar numa venda de novo legal, tá? O preço ele vai ter, ou ele vai ter que chegar no ponto de pivô por aqui, que é o ponto de pivô interessante, e começar a retornar. E aí eu posso pegar essas operações mais agressivas aqui, mas quando ele romper essa região lá no gráfico operacional, que eu vou já te mostrar, eu começo a entender que a força vendedora está renovada e aí eu busco negociações de vendas, principalmente uma abertura do mercado, tá? Mas nesse tipo de situação aqui, como eu tenho o preço ele retornando, possivelmente aqui no gráfico M15, que é o meu gráfico operacional, eu tenho uma tendência de alta. E aí eu posso operar a favor da tendência desse gráfico M15, ou eu posso ser mais conservador e operar a tendência a favor da tendência do gráfico diário, tá? Então são dois comportamentos que eu tenho que adotar. O que te deixa mais confortável? Você precisa definir. O cara que é mais conservador, pô, eu falei, cara, não estou muito confiante assim nas negociações de compra, porque eu estou vendo a tendência do gráfico diário como uma tendência de baixa, então eu vou me preservar. Você pode se preservar ou você pode também abrir as negociações com um lote mais reduzido, com uma exposição do seu capital mais reduzida. Vamos supor que você tem uma exposição padrão ali entre, vamos imaginar 2,5%, ali 3%, 2%. E em negociações mais agressivas, você entra com um padrão ali de 1%, 0,5% nas suas negociações, só para não perder as negociações. Mas se quiser ficar de fora também está tranquilo, tá? Então, esse é o primeiro ponto de pivô aqui secundário que vai me dar o tipo de definição de operação. O que eu vou fazer? Agora eu vou encontrar os pontos de pivô que vão me dar o tipo de operação que eu vou realizar. E o primeiro ponto de pivô vai ser o ponto de pivô entre essa região e essa região. Eu vou calcular aqui agora. Vou pegar 1,45395 mais 151,912 e vou dividir por 2. 148,654, tá? Então vou pegar aqui o 148,654. Esse ponto de pivô aqui, ele é um ponto de pivô interessante. Por quê? Quando o preço vier numa tendência aqui, ele pode chegar nessa região para começar a retornar, já que a tendência do preço é uma tendência de baixa. Ele pode fazer um pullback até essa região aqui, ó. Né? Onde ele fez exatamente ali, ele até deu esse rompimentozinho aqui, mas esse tipo de situação, eu até poderia entender que houve uma renovação da força vendedora, mas eu marcaria uma linha na máxima do dia anterior, desse candle verde aqui, ó, foi o candle de fechamento, e entraria no rompimento lá no gráfico M15 quando isso acontecesse. Isso não aconteceu, então não tive pontos de entrada caracterizado, evitaria uma situação de stop loss. E o segundo comportamento é adotar esse mesmo padrão aqui, tá? E esperar o preço romper aqui, fechar no gráfico diário. Quando ele romper a máxima do dia anterior, eu entro comprado no tipo de negociação mais conservadora também. Tá? Esse é o segundo comportamento. Agora, para eu entender, falar, porra, mas até o preço chegar lá, ó, o que eu posso fazer? São 2.569 pontos. Como é que eu posso ter mais pontos de entradas aqui para poder executar a minha negociação? Você vai e faz o cálculo do ponto de pivô de novo. E aí esses pontos de pivô que a gente vai encontrar aqui, a partir de agora, tá? Eles são pontos de pivô mais fracos. Esse ponto de pivô que a gente encontrou, ele é mais fraco do que esse ponto de pivô aqui. Tá? Esse ponto de pivô aqui, ele é mais fraco do que esse ponto de pivô aqui. Sempre o próximo ponto de pivô que você for encontrando, ele é um ponto de pivô mais fraco. Então, quanto mais pontos de pivô você for encontrando, mais fraco ele é. Então, em algumas situações, não vale a pena você acreditar nas reversões de tendência quando o preço chega nesses pontos de pivô muito fracos, mas vale você operar no rompimento deles, né? Principalmente se a tendência do preço estiver muito bem definida e principalmente se o cara que gosta de ser mais conservador operar a favor da tendência do gráfico diário. Vou fazer o cálculo do ponto de pivô aqui, ó. 148,654 mais 145,395. Vou dividir por 2. 147,025. Vou trazer para cá. Vou pegar 147,025. Eu tenho esse ponto de pivô aqui. Está muito longe? Joga aqui no gráfico M15, que é o gráfico operacional, e você entende agora um comportamento que é interessante. Não vale tanto a pena você buscar tantos pontos de pivô assim, porque o gráfico vai começar a ficar cheio de linha. Ficando cheio de linha, você pode acabar se confundindo. Eu gosto de pegar esses tipos de situações aqui, tá? Encontrar ali
o ponto de pivô principal, o ponto de pivô secundário, que é o ponto de definição, e pegar ali mais 2 pontos de pivôs que me dá um entendimento legal de como está a movimentação do preço. Aqui no gráfico M15, que é meu gráfico operacional, eu começo a ver como é que está a tendência do preço, porque eu posso operar a favor dessa tendência também, principalmente operações de pullback aqui, ó. Como a tendência do preço do gráfico diário é de baixa, mas a tendência do gráfico M15 é uma tendência de alta, eu posso fazer operações de pullback, né? Só que eu tenho que levar em consideração que eu tenho essa região aqui. Então, basicamente, eu tenho um espaço que o preço pode chegar até essa região. Tendo esse comportamento em vista, eu posso pegar esse canal que está sendo formado aqui e entrar no rompimento desse canal. O tipo de negociação aqui, no meio desse canal, se a gente traçar um ponto de pivô aqui, a gente vai ter basicamente aqui, ó. Então, esse ponto de pivô, ele pode ser um ponto de pivô interessante. Eu posso esperar o preço romper esse ponto aqui, que vai ser a máxima do dia anterior, e entrar na minha negociação com um take até aqui. Ou se eu quiser ser mais conservador ainda, eu posso esperar uma movimentação do preço até aqui em cima, ó. Ele acumular aqui, realizar esse canal aqui embaixo, ó. Romper, para eu entrar na negociação, ou, querendo ser mais conservador, rompendo aqui, ó, formou um canal acima dessa região certinha, entra no rompimento do canal. Se eu quiser ser mais conservador ainda, o preço vai formar tendência, tem um fechamento aqui de uma vela acima dessa região, lá no gráfico diário, marca uma linha da máxima, entra no rompimento da linha da máxima do dia anterior, que a gente tem pontos de entrada. Então, sempre operando a favor da tendência, tá? O ponto principal é sempre você operar a favor da tendência. Existem comportamentos onde você tem que ser um pouco mais agressivo para buscar esse tipo de negociações. Aqui no SJPY a gente tem um grau de agressividade, mas se a gente prestar atenção, ó, a gente tem, basicamente, um pullback um pouco mais forte, tá, que está sendo realizado, porque a gente tem uma tendência de alta aqui do gráfico semanal e do gráfico mensal também, e esse pullback aqui está sendo realizado. Quando é que esse pullback quando é que esse movimento aqui, na verdade, deixa de ser um pullback? Cara, para deixar de ser pullback, de fato, ele tem que romper aqui, ó, o 125.843, mas rompendo aqui o 138.878, já posso considerar uma renovação da força do pullback, tá? Para chegar até essa região. Mas para deixar de ser pullback mesmo, teria que romper aqui no gráfico semanal e está muito longe. Então, esse movimento eu ainda considero um movimento de pullback. Mas é sempre interessante para a gente que faz day trade operar a favor da tendência do gráfico diário também, que fica umas negociações muito mais fáceis de estar realizando. Então, é dessa maneira que a gente encontra os pontos de pivôs, dessa maneira que a gente identifica os pontos de negociações. Beleza? Esse foi o nosso vídeo, esse foi nossa série de 3 vídeos. Cara, esse daqui tá desenhadinho, mastigadinho. Agora é só você reproduzir aí, cara. Reproduz, faz esses cálculos aí, que você vai entender basicamente, perfeitamente, onde executar seus pontos de negociação. Valeu? Deixa o like se você curtiu, se inscreve no canal se você não é inscrito e a gente se vê na próxima aula. Tamo junto, valeu!